Olá, estamos no ar. O tema de hoje é desvio de septo. E eu estou recebendo o Dr. André Inocêncio César. Doutor, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Obrigado, boa tarde. Bom, doutor, queria falar agora um pouquinho sobre exatamente esse desvio de septo. O que seria, né? Certo, então, assim, antes de falar diretamente do desvio de septo, acho que é importante explicar o que é o septo nasal. Sim. Né? O septo nasal, ele é uma estrutura que é formada parcialmente por cartilagem, parcialmente por osso, que divide o nariz em dois lados. Né? Então, para a gente imaginar o que é o septo, a gente precisa imaginar o nariz como se fosse uma caverna que tivesse um muro construído no meio, dividindo essa caverna em dois lados. Uhum. Esse é o septo nasal. Né? Então, o desvio do septo nasal acontece quando esse muro tem uma quina, por exemplo. Então, assim, quando esse muro ele se protrui para um dos lados e entope a passagem, e ele impede a passagem do ar naquele lado do nariz, naquele lado da caverna, esse é o desvio de septo, esse é o desvio da cartilagem ou do osso. Né? E o que acaba causando? Tem uma explicação? Tem, então assim, o principal sintoma que o desvio de septo traz é a obstrução nasal. Então assim, o nariz ele é feito para que a gente consiga respirar normalmente pelos dois lados, né, pelas duas narinas. Né? E quando tem um desvio de septo para um dos lados, uma das narinas fica prejudicada, e porque tem um anteparo anatômico, esse desvio impede que o ar passe adequadamente. Né? Além disso, esse é o principal, esse é o que leva a pessoa a procurar o médico, geralmente, especificamente. Mas um desvio de septo, ele também pode contribuir para outros fatores, assim, ele pode levar a sinusite de repetição, porque dependendo do grau do desvio, dependendo do quanto ele é torto, quanto esse septo é torto, ele pode impedir que o seio da face ele drene adequadamente as secreções. E isso faz com que aquele seio da face, no lado do desvio, acabe sofrendo mais episódios de sinusite. Uhum. Né? Um desvio de septo também, pelo septo ser uma estrutura osteocartilaginosa, ele pode encostar na parede lateral do nariz, então nas estruturas que tem na parede do lateral, no caso, né? E com a pressão que ele faz, o toque do septo, ele pode gerar dor de cabeça, por exemplo, né? Que é a cefaleia que a gente chama rinogênica, que é a dor de cabeça de origem nasal. Né? Esses são assim, os principais sintomas. Né? Quando a pessoa, por exemplo, tem rinite e junto com essa rinite, que é uma inflamação da mucosa nasal, existe ainda um desvio de septo que obstrui a passagem do ar, aquele lado do nariz ele vai obstruir com mais facilidade, vai ter mais secreção, né, por causa da rinite, o septo acaba não permitindo a drenagem adequada, então é por aí, esses são os principais sintomas assim, né, que o desvio causa. Entre esses sintomas, tem alguns outros que acabam sendo mais comuns quando se fala de desvio? O principal, né, o principal de todos eles, porque assim, o desvio de septo ele é uma alteração que ocorre em uma porcentagem grande da população. Né? Não é só a presença de um desvio de septo que, por exemplo, indica que a pessoa precisa corrigir esse desvio cirurgicamente. Sim. Né? Justamente a indicação cirúrgica do desvio vai ser pelos sintomas que ele traz. Então, assim, o desvio de septo clássico que traz sintomas é aquele que traz uma dificuldade respiratória em um dos lados do nariz. Né? Então, esse é o principal sintoma, é o mais comum. Né? Os outros são todos associados a essa obstrução anatômica. Né? E como é que é feita essa correção, então, né, desse desvio? Certo. Então, assim, quando a pessoa apresenta esses sintomas e não consegue corrigir clinicamente, na verdade, assim, o desvio de septo ele não é corrigido clinicamente. A gente usa o tratamento clínico para a gente tentar ter certeza que o problema obstrutivo não é por causa de uma rinite, não é por causa de uma inflamação qualquer no nariz, né? E quando a gente observa que mesmo com o tratamento clínico a pessoa continua com a obstrução, aí sim tem indicação cirúrgica. Né? Então, o tratamento
do desvio de septo, ele é cirúrgico, é uma cirurgia que se faz sob anestesia geral, geralmente, né? É uma cirurgia que hoje mudou bastante, assim, nos últimos 10 anos. Era uma cirurgia que antigamente se fazia colocando tampão no pós-operatório, uma cirurgia que tinha um pós-operatório desconfortável, né? E que hoje, com o advento do vídeo, né, a gente consegue fazer essa cirurgia por vídeo e consegue dar um conforto muito maior para o paciente, porque a gente tira a necessidade, no caso, de usar um tampão para fechar o nariz no pós-operatório, né? A pessoa faz a cirurgia, é uma cirurgia que ela é interna, né? A pessoa não tem nenhuma alteração da face do nariz, da parte externa. É uma cirurgia funcional, né? E pelo uso do vídeo a gente evita o uso do tampão. É interessante também assim, a gente esclarecer que a cirurgia do septo nasal, ela não necessariamente tem a ver com a parte estética. Sim. Né? Pode-se fazer as duas cirurgias em conjunto, mas quando se fala de doença, desvio de septo nasal, né, alteração anatômica, a correção ela é somente funcional, ela é somente por dentro do nariz. É porque a gente está falando de qualidade de vida aqui, né? Isso mesmo, qualidade de vida, qualidade respiratória, né? Hoje se sabe já que a respiração ruim, né, ela traz diversos problemas para o nosso organismo, assim, a curto e a longo prazo. Com certeza. Né? Um dos problemas que tem relação com o mau funcionamento nasal é o próprio ronco noturno, né, que pode levar à apneia. Obviamente, o ronco e a apneia eles não são somente causados por um mau funcionamento do nariz, mas o mau funcionamento do nariz ele é um dos fatores que leva a pessoa a roncar, a ter apneia. E esse conjunto de respiração ruim, sono ruim, né, faz com que haja uma sobrecarga cardíaca, uma sobrecarga pulmonar, uma sobrecarga de todo o organismo, que vai levar no futuro a pessoa a poder ter problemas relacionados a essa parte do funcionamento do coração e tudo isso, né? Não é que a pessoa tem uma obstrução nasal e amanhã ele vai ter pressão alta, mas o tempo, né, com o passar do tempo, a pessoa respirando mal e dormindo mal e tendo, às vezes, a apneia do sono, né, ela tem uma chance maior de desenvolver pressão alta, né, de desenvolver hipertensão, de desenvolver problemas cardíacos e toda uma gama assim, de doenças que podem acontecer associadas, né, e decorrentes assim também da respiração ruim, né? Então, por tudo que se esclareceu até esse momento, podemos dizer que a cirurgia é um procedimento simples hoje. Assim, eu não costumo dizer que a cirurgia seja um procedimento simples. A cirurgia do septo ela é um procedimento de uma complexidade mais baixa, assim, sim, sabe? Mas, como eu disse, é uma cirurgia com anestesia geral, uma cirurgia que demanda cuidados, assim, né? Mas é um procedimento corriqueiro e é um procedimento que ele raramente leva a complicações importantes, né? Então, observando desse ponto, sim, aí sim, né? É uma cirurgia que hoje, pela segurança que a gente tem, da própria anestesia, né, dos próprios equipamentos que a gente tem à disposição para fazer a cirurgia, ela acaba se tornando uma cirurgia extremamente segura, né? Muito bem, então a gente vai para um breve intervalo e volta já já, não sai daí. Estamos de volta e o tema de hoje é desvio de septo. Eu estou recebendo o Dr. André. Bom, doutor, a gente estava falando sobre a cirurgia. Nessa questão, né, quais são as possíveis complicações, então, quando se fala em desvio de septo, né? Certo. Então, assim,
Primeiramente, não é uma cirurgia que ela seja, como eu estava dizendo, que seja comum a gente ter complicações. Sim. E principalmente é uma cirurgia que dificilmente se tem complicações mais sérias. Né? As complicações elas costumam ser mais brandas, vamos dizer assim, né? Tem a questão da própria anestesia, mas que, como eu disse hoje, principalmente o paciente saudável, a cirurgia, é importante ressaltar que a cirurgia do septo ela não é uma cirurgia que é feita de urgência, de emergência. A não ser quando tem uma fratura do nariz, que aí a gente mexe no septo também, mas é uma situação um pouco diferente, assim, o objetivo é um pouco diferente, né? Mas é uma cirurgia que a gente chama de eletiva. A cirurgia eletiva é aquela cirurgia que a gente tem tempo para planejar, tem tempo para fazer exames. Então, por isso, se o paciente tem exames normais de pré-operatório, se o paciente faz uma boa consulta pré-anestésica, né, vai no anestesista antes, tira as dúvidas em relação à anestesia, faz uma avaliação, segue as recomendações que o seu médico otorrinolaringologista passa de cuidados, né, ela é uma cirurgia que ela se torna um risco muito baixo, assim. O risco maior sempre de uma cirurgia nasal está associado com sangramento, né? Por isso que entre os exames de pré-operatório a gente sempre procura investigar se o paciente não tem problema de coagulação, esse tipo de coisa assim, né? E não tendo, como eu disse, pelo equipamento que a gente tem disponível hoje, mesmo que haja um sangramento, a gente tem um bom arsenal assim, de equipamento e de técnica para conseguir corrigir esse sangramento, né? Mas esse é o tipo de complicação mais comum, né? Existem outras complicações, mas muitas vezes as complicações elas estão mais associadas até com um cuidado inadequado no pós-operatório, né? A pessoa que não faz o repouso necessário, que não cuida adequadamente, e aí pode formar um abscesso ou um hematoma septal, que é quando acumula sangue ou pus dentro do septo, porque assim, a cirurgia, na verdade, como é que é a cirurgia, né? Para entender melhor. O septo, então, ele é essa estrutura que está no meio do nariz, né? Que divide o nariz como se fosse uma parede e que é responsável por dar sustentação para o nariz, né? Então, o nariz, para ele ficar projetado para frente, como ele é projetado, ele precisa do septo como uma das partes que sustenta essa pirâmide, né, do nariz. Então a cirurgia ela nada mais é do que a gente deslocar a mucosa que está associada a essa cartilagem, retirar aquela parte que tem o desvio, né, retirar aquela parte de cartilagem ou de osso que faz uma quina, que faz uma crista, né, que faz uma tortuosidade. Depois, não se tira o septo inteiro, né, do nariz, né? Isso é importante esclarecer, né? E depois a gente recoloca a mucosa e recoloca todas as estruturas da forma que estavam antes, só que aí o nariz não fica mais obstruído, né? Então, onde a gente tira essa cartilagem, se a pessoa às vezes não cuida no pós-operatório, faz esforço físico antes do momento indicado, pode acumular sangue naquela região, e aí depois ter que ir lá drenar, né? Pode acumular pus naquela região. No mais, assim, de complicações, assim, eu não diria complicações, mas um desconforto pós-operatório. Algumas vezes a pessoa pode ficar com o lábio um pouco inchado, pode ficar com um pouco de dormência na região assim dos dentes, na região lateral do nariz, né? Mas são todas alterações que regridem normalmente sozinhas, geralmente não precisam de tratamento, não costumam ser permanentes, né? E, como eu disse, não são tão comuns assim, né? Mas se fosse perguntar assim, qual é o principal problema que pode acontecer numa cirurgia de nariz, o principal problema é um sangramento, mas que com a prevenção adequada no pré-operatório, com os cuidados adequados durante a cirurgia, com a cirurgia bem executada e com os cuidados no pós-operatório, isso diminui muito a possibilidade de acontecer, né? A porcentagem, na verdade, de sangramentos assim, de pós-operatório que levam a nova intervenção ou a colocação de um tampão são muito baixas, assim, não é uma coisa comum, não é uma coisa corriqueira, né? E quais são os cuidados, né, no pós-operatório, já que se frisa tanto da importância deles, né? Isso, então, assim, geralmente, aí assim, tem muito também da experiência pessoal do cirurgião, né, isso. Sim. Mas o básico
né, é que assim, o nosso organismo, por mais que hoje nós tenhamos técnicas mais evoluídas, nós tenhamos equipamentos mais evoluídos do que antigamente, a cicatrização do organismo, ela continua a mesma, que era lá lá mais atrás, lá na Idade Média, a gente cicatriza no mesmo tempo, a gente se recupera no mesmo tempo, né? O organismo ele continua o mesmo. Então, nesse período que os pontos precisam cicatrizar, que a mucosa precisa voltar ao normal, a gente precisa ter o cuidado, né, para que não haja uma agressão a essa área que foi mexida, que foi operada. Então, assim, geralmente a gente orienta repouso, né, não fazer exercícios físicos, não ficar exposto a calor excessivo, porque o calor ele acaba podendo gerar mais sangramento, que ele acaba gerando vasodilatação no nosso organismo. Geralmente a gente cuida com a temperatura da dieta, né, com o que a pessoa vai comer, para evitar comer coisa muito quente. Na cirurgia do septo, não é tão necessário a pessoa não comer alimentos sólidos assim. O primeiro e segundo dia talvez seja uma boa ideia, depois aí vai muito dos cuidados assim do cirurgião, né. Eu, às vezes, dependendo de como for, eu prefiro que faça uma alimentação um pouco mais pastosa por alguns dias, né? Mas cuide principalmente nessa questão do esforço físico, da temperatura, né? Esse é o principal. E, claro, uma cirurgia bem feita, ela depende de um cuidado bem feito também pelo médico. Então, assim, não adianta a pessoa vai lá, opera o nariz e ao invés de voltar no pós-operatório com uma semana, depois com mais 10 dias, né, a pessoa leva um mês para voltar no consultório. E isso é uma coisa que acaba sendo um desleixo por parte do paciente, muitas vezes, e que pode gerar um mau resultado no pós-operatório só por detalhes, assim, que é uma limpeza que se faz, né, na área assim que foi operada, né? Então, até para garantir uma recuperação mesmo, né, doutor? Mais eficaz, tudo mais. Até nessa questão da alimentação mesmo que o senhor citou, às vezes é 5 dias com uma alimentação mais pastosa, mas que vai te dar um resultado, um benefício muito grande. É isso mesmo. Eu costumo dizer para o paciente que assim ele vai sofrer um pouco, ele vai se privar um pouco durante alguns dias, mas para que depois ele não precise estar retornando ao hospital por alguma complicação que poderia ser evitada, que ele não precise fazer uma nova intervenção, porque às vezes quando depende, assim, o desvio, até é muito comum as pessoas perguntarem, doutor, mas o desvio volta e tal. Pode voltar, a medicina não é uma ciência exata, né? Assim, não é matemática, a gente não pode ter completo controle de como o organismo da pessoa vai funcionar, né? Pode acontecer às vezes, né? É raro também, tá? Geralmente isso não é frequente acontecer. E quando acontece, a pessoa pode ir lá fazer um retoque e recolocar o septo onde deveria estar e resolver o problema, né? Mas isso é mais incomum ainda se a pessoa tem um bom cuidado, se a pessoa acompanha corretamente como deve fazer, né? Então isso diminui muito a possibilidade também de problemas assim de retorno da respiração ruim e tudo isso, né? Muito bem. Nós vamos para mais um intervalo então e voltamos já já. Estamos de volta e o tema de hoje é desvio de septo e eu estou recebendo o Dr. André. Bom, doutor, a gente saiu falando sobre as questões do pós-operatório, da cirurgia, enfim. Mas agora retornando, a gente acaba conhecendo muitas pessoas que têm medo de enfrentar uma cirurgia, né? Nesse caso, se o paciente acaba decidindo por não se operar, né? Como é que funciona e quais os riscos, né, que ele está colocando? Certo. Então, assim, primeiramente, né, quando uma cirurgia ela é indicada, é porque nós não temos outra forma de corrigir aquele problema, né? Se clinicamente a gente consegue usar uma medicação que faça com que a pessoa resolva o seu problema, ninguém vai indicar uma cirurgia para ela, né?
A questão do medo, isso é uma coisa bem comum, assim, né? Quem não tem vivência na área médica, às vezes até quem tem, acaba tendo medo, um pouco do desconhecido, um pouco da questão de estar no hospital e tem da anestesia geral. Mas é como eu disse anteriormente, assim, essa é uma cirurgia que ela está cada vez mais segura, mais tranquila, e tem um pós-operatório, que era geralmente o medo das pessoas do pós-operatório, de ficar com o nariz fechado, que já não, isso não acontece. A pessoa, na maioria das vezes, ela já acorda da cirurgia já respirando de outra forma, né? Então, assim, isso é importante porque eu costumo dizer para os meus pacientes, a gente não tem como respirar pelo nariz do outro para saber o que é uma respiração normal. Então, o que acontece? Como o desvio de septo, muitas vezes ele é um desvio que ele vai acontecendo durante o crescimento da pessoa, durante o desenvolvimento da pessoa, o nosso organismo, como ele se adapta a muitas situações, a pessoa começa a ter uma certa obstrução nasal, só que isso vai se tornando natural daquela pessoa, né? E chega um momento que a pessoa tem um baita no desvio de septo, a pessoa tem uma respiração muito ruim, mas que muitas vezes ela não percebe, porque ela nunca teve a oportunidade de respirar por um nariz normal. Aquele ali era o normal dela. Aquilo ali é o normal dela. Então, assim, quando tem uma rinite e tal, acaba fechando tudo, aí a pessoa nota. Mas aí quando ela volta ao normal, para ela acha que está muito bom. Mas mesmo assim a respiração dela não está adequada, está uma respiração ruim, né? Hoje tem um movimento muito grande na Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia para mostrar o prejuízo assim, da respiração ruim, né? Tem campanhas até sendo feitas na televisão e tudo para isso. Mas o principal, eu acredito que o problema da pessoa não corrigir o seu desvio é essa qualidade respiratória que vai interferir, né? No mais jovem vai interferir primeiramente no crescimento da face, no crescimento da arcada dentária, né? Então, assim, a pessoa que respira mal, isso aí, claro, depois dos 20 anos, aí a gente já está formado e tal, e não vai mais ter o crescimento. Mas antes disso, a pessoa pode ter desvio de septo, pode nascer com desvio de septo, na verdade, né? Então, assim, o nosso organismo, ele é assim, ele sempre tenta proteger a gente de ter problema. Então, o que acontece? Se a gente não respira bem pelo nariz, qual é o lugar mais fácil de entrar o ar? É a boca. Então, o nosso organismo, ele vai se moldando com o tempo para que a boca fique aberta, com medo de não conseguir respirar nem por um nem por outro. Então, a pessoa que tem um desvio de septo por tempo prolongado desde da adolescência, da infância, começa a ter uma alteração no crescimento da face, uma alteração no crescimento da arcada dentária. Isso vai entortar os dentes, entortar a arcada dentária, né, falando de forma assim mais, né, isso vai fazer com que a pessoa tenha uma alteração no crescimento do queixo, então tem diversas alterações nesse sentido. A outra é aquilo que eu já tinha mais ou menos comentado, da questão da saúde como um todo, assim. Então, a pessoa que tem uma respiração ruim vai roncar à noite, né? Vai muitas vezes colaborar para ter apneia, que é aquela parada respiratória durante a noite, né? E isso faz com que a pessoa tenha, como eu disse, uma sobrecarga do coração, uma sobrecarga do pulmão. Isso faz com que a pessoa tenha uma chance maior de ter hipertensão no futuro, de ter, até hoje já se mostra a respiração ruim associada com o desenvolvimento de doenças metabólicas, assim, diabetes e tal. Não quer dizer que a pessoa vai ter diabetes porque tem desvio de septo, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas se sabe já que a respiração ruim por um tempo prolongado pode influenciar, inclusive, no desenvolvimento desse tipo de doenças, né? Então, aí pela questão da apneia, do ronco, né? E aí tem toda a outra parte a parte social da pessoa que ronca e às vezes parece brincadeira, mas acabando casamentos. Tem muitos casais que se dão bem e que têm uma família bem formada, estruturada, mas que dormem em quartos separados porque um dos cônjuges acaba roncando muito e o outro não consegue dormir, né? Então, são diversos os fatores assim que acabam, né, influenciando a pessoa que resolve não corrigir seu desvio.
Vendo pela outra parte, que é a parte infecciosa, a pessoa acaba tendo muito mais chance de ter sinusite de repetição, de desenvolver uma sinusite crônica, né? É porque como ele também interfere na drenagem dos seios da face, se a pessoa não tem uma passagem adequada do ar e não consegue drenar adequadamente os seios da face, ela também vai ter uma chance maior de ter sinusite, né? E em criança, né? Como o senhor me citou, pode vir, a criança já pode nascer, né? Com Sim. o desvio de septo. Diante disso, como é que se descobre, né? Quando se fala de criança, e dá para se fazer algum tipo de tratamento para tentar aumentar, quem sabe, o desvio ou evitar? Certo. Então, assim, a criança, como eu disse, ela pode nascer com desvio, pode nascer ou ir já desde do começo da infância, já esse desvio se desenvolvendo, né? Pode acontecer, às vezes, no próprio parto, né, dependendo de como acontece o parto, pode acabar acarretando um desvio de septo, né, e pode acontecer o próprio desenvolvimento durante a vida. O septo nasal vai crescendo, como a gente vai crescendo também, e ele vai desviando com o tempo, né. Outra forma também é a forma traumática, né, que também é muito comum. A pessoa tem um trauma no nariz, né, não necessariamente precisa fraturar, mas tem um trauma no nariz, depois ele começa a se desenvolver de uma forma que vai se desenvolver, desviar. O septo vai desviar, né, no seu desenvolvimento. Mas assim, antigamente, até alguns anos atrás, era proibido mexer no septo de crianças, né? Por quê? Porque se pensava que mexendo no septo, como o septo é uma área de crescimento, depois a pessoa ia ter um problema do crescimento do nariz. O nariz ia crescer menos do que deveria, né? Mas os estudos têm mostrado, e a observação desse desenvolvimento crâniofacial tem mostrado o seguinte: se a pessoa tem um desvio de septo, né, na infância mesmo, e esse desvio ele obstrui completamente a fossa nasal, né, ou tem uma obstrução muito importante da fossa nasal, as alterações crâniofaciais, né, da face, do queixo, da boca, que vão acontecer por causa desse desvio, elas justificam corrigir cirurgicamente já antes do final da fase de crescimento. Sim. Era muito comum até, alguns anos atrás, a pessoa assim, vem com desvio de septo, não, vou esperar até ter 18 anos para corrigir, porque aí vai estar no final da fase de crescimento, ou pelo menos está acabando a fase de crescimento. E hoje já se sabe que não é mais correto isso, porque o que acontece? Se a gente esperar até o final da fase de crescimento, todas as alterações crâniofaciais que a pessoa teria, ela vai desenvolver. E depois aí só corrigir o desvio já não vai mais retornar esse problema, né? Então hoje assim, claro que a gente evita na criança corrigir o septo, mas se ela tem um desvio de septo que é importante e que ele tenha assim, que a gente tenha certeza que ele causa uma obstrução respiratória, ele deve ser corrigido, né? Agora, eu acabei pesquisando um pouco para trazer esse assunto para o Primavera Saúde, doutor, e acabou tendo um dado que me chamou bastante atenção, que apontam que em 10 brasileiros, 8 têm desvio de septo. E falando em porcentagens maiores, né, mais significantes ainda, que a Academia Brasileira de Rinologia acaba representando, ela revela que o problema atinge e compromete a qualidade de vida de pelo menos 20% da população brasileira, que seria algo em torno de 38 milhões de pessoas. Então é um número muito alto. É um número muito expressivo, realmente. E é justamente por isso que a academia ela tem se esforçado cada vez mais em fazer campanhas, né, mostrando as vantagens da respiração adequada, né? As vantagens do bom funcionamento do nariz, né? Hoje até o garoto propaganda, vamos dizer assim, da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia é o Flávio Canto, o judoca, né? Então ele acaba, junto com a otorrinolaringologia, nos eventos que a associação acaba proporcionando, ele acaba também participando para mostrar para as pessoas essa importância, né? Justamente também a presença de um desportista é para mostrar que hoje, como se sabe que a saúde ela depende muito de a gente praticar o esporte, né? Não necessariamente de alto rendimento, mas de fazer exercício físico, né? E hoje se sabe o quanto que uma respiração adequada pelo nariz ela influencia na capacidade da pessoa poder fazer exercício físico, né? Essa porcentagem, como eu disse, a presença de desvio de septo
você falou 8 em 10 pessoas, Isso. É isso mesmo, assim, o septo nasal completamente reto, como se fosse uma placa, ele é extremamente difícil de se encontrar, né? Essa porcentagem não quer dizer que 80% das pessoas vai precisar corrigir o seu septo, que mostra ali que 20% mais ou menos das pessoas são afetadas, né? Mas realmente o desvio ele é muito comum e dentro daquelas pessoas que têm o desvio de septo, uma porcentagem grande tem repercussões importantes na qualidade respiratória. Então é um problema de saúde que é muito frequente e que, assim, por aquele motivo que eu falei, de a pessoa às vezes se acostumar com a sua situação de desconforto, ela acaba não procurando o auxílio, não procurando, né, o seu otorrinolaringologista e acaba assim perdendo a oportunidade de melhorar a qualidade de vida, a qualidade respiratória e principalmente a sua saúde, né? Com certeza. Bom, doutor, a gente está chegando na reta final do Primavera Saúde. Eu deixo esse espaço aberto para o senhor fazer suas considerações. Então, acho que esse assunto, como dito até agora, é um assunto corriqueiro, é um assunto importante e eu deixo aí uma sugestão para as pessoas começarem a observar melhor a sua respiração, saberem que a respiração correta é a respiração pelo nariz e não pela boca, né? As pessoas têm muito às vezes tem essa impressão de que eu respiro pela boca, mas isso é costume meu. Não é. A pessoa o correto é respirar pelo nariz, né, de boca fechada, dormir respirando pelo nariz de boca fechada, né? E quando a pessoa não consegue respirar adequadamente pelo nariz, quando ela tem um lado do nariz obstruído, é muito importante que ela procure o seu médico, procure o seu otorrinolaringologista, faça uma avaliação, faça um tratamento clínico para tentar melhorar essa condição e que, se por acaso a indicação for cirúrgica, hoje essa é uma cirurgia que ela é segura, é uma cirurgia que ela é corriqueira, é uma cirurgia que ela vai ajudar em muito na mudança da qualidade de vida dessa pessoa. Bom, doutor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Primavera Saúde. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos então para o nosso momento de reflexão? Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir e para instruir em justiça. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.